Vamos abrir no profeta Zacarias, capítulo 3. Você abre Mateus, volta para a esquerda, Malaquias e Zacarias. Zacarias, capítulo 3. Abriu em Mateus, voltou para a esquerda, Malaquias, Zacarias. Pessoal, essa palavra de hoje, ela vem nos trazendo a revelação de como funciona o campo espiritual. Infelizmente, um dos grandes erros no nosso meio, é o povo que se diz ser evangélico não ter essa visão. A gente ouvir isso de outras pessoas até passa, mas ouvir isso dos que estão dentro da casa de Deus é terrível. Olha o que diz aqui. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita. Para lhe o que, gente? Para lhe opor. O sumo sacerdote, ele era, como ele é hoje, como se existisse hoje, a maior autoridade eclesiástica na terra. O sumo sacerdote, ele era o único que podia entrar até os santos dos santos. O negócio era tão sério que só podia entrar uma vez por ano. E se ele ainda tivesse com a sua vida errada, ele era dizimado diante do altar. Você vê que mesmo sendo a maior autoridade eclesiástica, quem foi que apareceu à sua direita para lhe fazer oposição? Satanás. Satanás. A gente, quando a gente fala, eu falo mal mesmo desses debates de rádio, falo mal mesmo. Isso é uma coisa que eu falo mal além depois do diabo, esses debates de rádio. Porque em vez de edificar a vida das pessoas, acabam destruindo a vida das pessoas. Até porque essa semana mesmo veio uma irmã aqui falar, mas a gente fica numa situação muito difícil. O Senhor fala que todo mal vem do diabo, que tudo que não presta vem do diabo. Aí na rádio os pastores dizem que nem tudo é o diabo. E eu falei para essa pessoa que só tem um jeito dela realmente ser definida dentro da casa de Deus, se ela realmente tiver gosto pelo Evangelho. Gosto pelo Evangelho. Não é gosto pela denominação, mas gosto pela palavra de Deus. Aquele prato que te satisfaz. Não sei o que você gosta. Tem gente que gosta de um prato de sopa e fica feliz quando vê uma sopa e cai para dentro. Tem gente que já gosta de um mocotó. É bom? Essa semana eu escutei que o grupo Jorge lá, a pastoral autorizava eles usar esse negócio de pinça, esse negócio todo, essa tatuagem, falou que o importante é o que está na palavra.
E a palavra. Liberar pro zap. E a palavra mete pau nisso aí. Ele está falando que tinha um pastor no debate falando que pode fazer tatuagem, usar piercing, totalmente contra a palavra. Mas é isso que acontece. Eu não uso essas coisas ou não. Graças a Deus. Não, mas é isso que acontece. A pessoa vem para a igreja, se ela vem para a igreja para ouvir o que ela quer, ela sempre vai ser derrotada pelo diabo por ela não ter gosto pelo Evangelho. Ela tem gosto por aquilo que agrada os seus ouvidos. O Josué aqui não é o Josué de Moisés, esse aqui é um outro Josué. Ele era sumo sacerdote na época do profeta Zacarias. E mesmo ele sendo a autoridade máxima aqui na terra, o homem mais importante aos olhos de Deus, na época, nem por isso o diabo deixou de quê? De lhe estar à sua direita, para lhe fazer o que opor? Oposição. O que ele está falando aí é uma realidade, que foi o que eu ouvi essa semana aqui também. Os pastores, e não sendo o diabo, por não serem esses pastores convertidos, ou por terem gosto pela palavra de Deus. Então eles pregam facilidade e acabam levando uma multidão para o inferno. Por isso que a gente fala que é muito difícil falar mal dos católicos, né? Sou até contra falar mal dos católicos. Porque o que tem de gente iludida e enganada dentro das igrejas evangélicas não está fácil. Como é que pode um camarada incentivar piercing e tatuagem se a Bíblia condena isso? Esse pastor tinha que levar do livro de Levítico e ver que isso é maldição. Brinco, só para abrir um parênteses aqui, o homem que usava brinco no passado é porque ele mostrava a todos que ele era escravo. Ele não era uma pessoa livre, ele tinha alguém que mandava nele. Brinco no homem sempre foi símbolo de escravidão, de maldição. Aí você vê um pastor na rádio falando que pode ficar à vontade. Então ele está amaldiçoando, porque não consegue enxergar o campo espiritual. E nós precisamos ter essa obrigação aqui dentro de enxergarmos o campo espiritual. Infelizmente, esses debates que até a própria palavra de Deus pede para não entrarmos em debate, você vê que esses camaradas que vão para debate e já estão contra a palavra, os ensinamentos de Deus. A Bíblia manda até fugir, que os camaradas têm prazer de estarem lá, se bobear todo dia na rádio fazendo debate. Por quê? Porque eles não sabem e nem conhecem como Satanás realmente trabalha. O sumo sacerdote aqui, ele também não tinha a visão espiritual, nem o profeta Zacarias, que também era sacerdote. E Deus vem mostrando a guerra que é travada por aqueles que amam a Deus e buscam a Deus. Olha só o segundo versículo. Mas o Senhor disse a quem, gente? A Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, a terra santa, o povo santo, repreende. Não é este um tição tirado do meio do fogo? Então você vê que o diabo, ele sempre, mesmo aqui na terra, jogado na terra, ele sempre teve acesso a Deus. Como ele continua tendo acesso a Deus até hoje. Até hoje o capeta ele tem acesso a Deus. E esse acesso, ele se torna possível quando a pessoa não tem a visão do campo espiritual, porque ela vai aceitando todas as mazelas como se fosse talvez até um plano divino na vida dela. Até porque nós encontramos pessoas dentro da própria casa de Deus que diz o quê? Que nem tudo é. E o diabo estava aqui à direita, uma linguagem de hoje, de um bispo. Que o bispo ele é um líder dos pastores. Por isso a palavra líder quer dizer nada mais nada menos que supervisor. Se você é supervisor do seu trabalho, você é um bispo no seu trabalho. A
palavra bispo quer dizer só supervisor. Quer dizer mais nada. Alguém que gerencia, alguém que comanda um grupo. Então ele, Josué, ele comandava o grupo de sacerdotes. Na linguagem de hoje é como se ele fosse um bispo. Um bispo que comandava. E nem por isso o diabo deixou de lhe fazer o quê? Oposição. E aqui vem a palavra de Deus dizendo que, ó, o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor te repreende. Porque ele foi tirado do fogo como unção. O que significa? Que nós enfrentamos uma guerra diária. Nós estamos em pleno fogo aberto. Nós estamos em pleno combate. E se realmente nós não formos tocados, vistos por Deus, mesmo dentro da igreja, seremos derrotados. Você vê que as pessoas, o povo de Deus tem que se vestir bem mesmo, né? Tem que colocar sempre uma boa roupa. O povo de Deus tem que se vestir bem mesmo e vir para a casa de Deus nesse espírito. Só que quando eu era tradicional, sabe como era avaliado os evangélicos? Quando era tradicional, pela vez, eles achavam que a vestimenta mostrava que eles estavam bem com Deus. Não existia vestimenta mais preciosa do que a do sumo sacerdote. Até porque ele carregava 12 pedras preciosas no seu peito. Então era a veste mais bacana aí da terra. E assim mesmo ela estava o quê? Queimada. Ele era visto pelo diabo como um tição. Porque quando há uma sujeira em nossas vidas, é assim que o diabo nos vê, como um tição. Tição significa negritude, algo preto, né? Algo queimado, torrado, tostado. Então, se nós erramos, para o diabo nós somos um tição. Algo sem nenhum valor. Algo inexistente, mas que ele quer ter com ele. E veio justamente a palavra de Deus, dizendo ao diabo que o Senhor te repreenda. Então isso significa que nós travamos uma guerra. Isso significa que o diabo, ele é o nosso opositor. Se algo não vai bem contigo, porque o diabo está fazendo oposição a você. Ele não quer que você esteja bem com Deus. E olha o que diz mais aqui. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante de quem, gente? Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tira-lhe essas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e vestirei de vestes novas. Você vê que por mais alinhada, por mais bonita que a pessoa ande aqui na terra, ainda que ela seja de Deus, essa roupa natural que nós vestimos, ela é suja. Por quê? Porque ela não pode nos salvar. A roupa não salva ninguém. Só na cabeça dos evangélicos tradicionais. Só na cabeça deles. Que a roupa que mostra quem é a pessoa, como ela está bem com Deus. Elas são avaliadas pelo que veste. Isso não é muito diferente do nosso mundo, né? No nosso dia a dia, melhor dizendo. Você sabe muito bem que, infelizmente, na sociedade, a pessoa ela é vista pela condição que ela apresenta. O camarada, às vezes, é maior vigarista, mas está lá de terno, está bem alinhado, está cheio de anéis de ouro, né, em suas mãos, relógio de ouro, usando perfume importado. O camarada é até chamado de doutor, e o cara é maior vigarista, maior pilantra. Mas por quê? Porque a roupa dele causa aquela boa impressão. E não havia roupa aqui na terra que causasse melhor impressão do que a do sacerdote, do sumo sacerdote. Só que essas vestimentas,
não poderia o quê? Salvá-lo. Como a roupa não pode salvar ninguém. Por melhor que você queira se apresentar à sociedade, essa apresentação não pode te salvar. Por isso que o diabo o via como tição. Porque faltava uma cobertura espiritual sobre a vida de Josué. E quando foi removida a veste suja e colocada uma veste nova, o diabo passou a entender realmente qual era o espírito que estava sobre aquele homem. Então, por isso que nós não podemos brincar de evangélicos, de cristãos, porque o diabo sabe a nossa condição. E se nós falhamos aqui na terra, não se luta. O diabo faz oposição até hoje. Ou o diabo morreu? Você acha que o diabo morreu? Então o mesmo acesso que ele teve aqui, que ele teve lá com Jó, ele tem até hoje a Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. E não adianta estarmos dentro da casa de Deus com as vestes sujas. O que significa isso? Com a imagem de evangélico, com a imagem de cristão, com a imagem de bonzinho, se não há uma cobertura espiritual. Pois essa roupa suja, ela é arrancada quando nós tomamos posse do sangue de Jesus. Porque ele nos lava, nos purifica e nos deixa mais branco do que a neve, para que o diabo entenda que há um Deus sobre nossas vidas. Então você que está na igreja, se você carrega algo dentro de si que contraria a palavra de Deus, você para o diabo uma tição, como eu também posso me tornar uma tição. É só guardar um aborrecimento e carregar. Por mais que eu esteja na liderança de um trabalho, eu não vou ver Deus sobre a minha vida. Eu posso até ver a vida de muita gente, mas não vou ver na minha. Porque o diabo tem algo que eu carrego em suas mãos. Que se tem alguém que não quer ver você avançar, é Satanás. Eu até falei aqui hoje de manhã, ainda estamos de manhã ainda, no primeiro culto, eu não sei por que arrancaram o livro de Tobias da nossa Bíblia. Quem tiver a Bíblia católica em casa, seria muito bom ler o livro de Tobias. O livro de Tobias mostra como o diabo age na vida do casal. O irmão, vou trazer aí um estudo para o senhor para saber por que foi tirado. Irmão, você vai falar o quê? Dos maçoretos para mim? Se eu já fui em cima de grandes teólogos, nenhum deles soube me dizer por que foi arrancado o livro de Tobias da Bíblia. Mas eu falei para ele, sabe por quê? Foi o que eu falei no culto aqui. Porque o livro de Tobias mostra como o diabo age na família, no casamento. O livro de Tobias mostra que o diabo ele tem poder para tirar a vida. E no século XVI, como na maioria das igrejas até hoje, é dito que o diabo não entra da porta para dentro da igreja. E quem vem sexta-feira à noite aqui sabe que isso é mentira. Por que todo culto eu falo, Satanás, meu Deus, quebra as cadeias, os grilhões, manda esse capeta para o inferno com Jesus? Porque se eu demore, ele vai sentar aqui do seu lado. Eu já orando assim, ainda corro esse risco, se você der ouvido aí. Verdade. Porque a função do diabo é fazer oposição. A função do diabo é impedir as bênçãos de Deus sobre a tua vida. A função do diabo é botar dentro de você que você é uma pessoa suja. E realmente, sem o sangue de Jesus na sua vida, nós somos sujos, gente. Se nós não tivermos essa vestimenta espiritual hoje, que é o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, nós nos tornamos sujos. Por mais caro que você use um perfume, por mais caro que seja o seu sapato, ainda que seja tomado de diamantes a sua roupa, com coberturas de ouro, sem Jesus, essa pessoa está com mutição. Um pedaço de pau queimado aí. Você vê como é que o diabo olha para nós. Por isso que temos uma necessidade de realmente buscarmos a Deus, servir a esse Deus, e
e procurarmos ser o mais perfeito possível nessa terra, para que ele não possa nos tocar. Para que ele não possa nos tocar. Você vê que a pessoa sem Cristo, ela está o quê? Suja. Ela está imunda. Ela é algo sem valor até para com aquele com quem ela vai morar por toda a eternidade, por próprio Satanás. Se o diabo não deixou de investir aqui para condenar o homem de Deus, imagine esse povo aí fora sem Cristo, gente. Como é que eles se encontram? Nas garras de Satanás, aprisionados. O diabo, ele nunca foi bom. E a visão dele para a humanidade é essa. Porque o diabo, ele sabe que ele é terra. Mesmo sendo amaldiçoado, ele sabe que é terra. E o que ele puder fazer para arrebatar a gente com ele, ele vai fazer. Ele vai fazer. Aí você vê esses debates com esses girículos da fé aí, falando que o diabo não existe, nem que é o diabo, confundindo o povo, partindo por vale tudo, igual o camarada falou aí, o nosso irmão Gilson aí. Pode fazer tudo, pode mesmo. Pode meter a melancia no pescoço, pode fazer o que quiser. Pode plantar bananeira no meio da rua, pode fazer o que quiser. Agora, para ir para o céu, nós temos que estarmos com as nossas vestes limpas. É o sangue do Cordeiro que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Precisamos ter comunhão com esse Deus. Você vê que Deus tem que dar ordem aos seus anjos, teve que dar ordem para que o homem de Deus realmente estivesse digno, limpo e decente diante de todo o inferno. Você vê como é que tem gente amaldiçoada no nosso meio. No nosso meio tem gente amaldiçoada. Porque não tem gosto pelo Evangelho. Ela cai até de cabeça quando vê um prato de feijoada. Viu? Ela cai de cabeça quando vê um prato de mocotó, vê um pratinho de lasanha, ela cai de cabeça. Mas nós temos que cair de cabeça no Evangelho também. Se você tiver gosto pelo Evangelho, você jamais vai ser vencido por Satanás. Mas você precisa ter gosto pelo Evangelho. E diz mais aqui. 5. E disse eu, põe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram a mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram de veste. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou, comprou a briga. E a Josué dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos. E te darei lugar entre os que estão aqui. Então você vê que de um lado o diabo, à direita o diabo, à esquerda o anjo. Você vê que o diabo ele quer pegar na mão da pessoa e quem viu aquele filme Ghost? Quando a pessoa morre, bem, ali claro que tem uma armaçãozinha aquele filme ali, que é espírita pura aquele filme. Mas o cara que fez aquele filme, ele sabe que tem um céu e um inferno. E ele sabe que os que morrem sem Cristo, até porque o ator principal nem Cristo tinha, mas para todos os defeitos tinha uma luz que levava ele. Mas quando o cara sem Cristo morrer lá, que está na maldade, os próprios demônios vinham. Você vê que as pessoas que fazem esse filme, elas conhecem as Escrituras Sagradas. Os evangélicos que ficam agarrados a debate, não conhecem as Escrituras Sagradas. Porque só um jirico desse da fé falar que nem tudo é o diabo, ela acredita. Se Deus vem mostrando aqui a autoridade maior de como o diabo age e trabalha,
Quem sou eu para falar que não há um mal na sua vida imposto por Satanás? Se assim houver. Você vê que a maioria dos evangélicos acaba atribuindo o quê? Os seus problemas a Deus. A situação está atravessando a Deus quando ela não quer enxergar o verdadeiro causador do mal que está sobre a vida dela, que é o próprio diabo. Se alguma coisa não vai bem no seu casamento, demônio. Na vida do filho, demônio. Na saúde, demônio. E você tem que ter essa visão da fé. Se você tiver gosto pelo Evangelho, você vai ter essa visão da fé. Se você não tiver gosto pelo Evangelho, você vai ficar preso a esses direitos da fé. Porque não tem uma outra colocação. Porque estão tirando o povo que era para ir para o céu do reino dos céus. Não entram, e Jesus é bem claro, né? Ai de vós que não entram e nem deixam os que são meus entrarem no reino dos céus. Então você vê que o que tem de gente lesada dentro das igrejas evangélicas não está no gibi, como diz aí fora. Você vê, quem já viu aquele desenho, né? Que do lado aparece um demônio e do outro lado um anjo, não é isso? Aí o demônio vai lá, ó. Tem uns desenhos assim, antigamente tinha uns desenhos assim, já viu? Deixa eu ver, cara. Aí o diabo vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí o outro anjo, não, vai não, vai não, vai não. Aí o camarada não sabe se vai e se fica. Você acha que uma pessoa que fez um desenho desse não conhece essa palavra aqui? Conhece. Só que a maioria dos evangélicos não conhece. Porque não tem gosto pelo Evangelho. Elas estão dentro da igreja, sendo conduzidas pelo seu eu. Pelo seu bel prazer. Elas não querem enxergar isso. Sabe por quê? Me perdoe, que as vestes estão sujas. Que verdadeiramente elas ainda não foram lavadas e remidas. E o diabo está fazendo oposição. E o valor que ela tem para o diabo é de um pedaço de pau. Estou falando dos evangélicos que defendem o capeta. E o valor que essas pessoas têm para o diabo é de um pedaço de pau, de um toco queimado. Um tição. Algo sem valor. Mas se realmente entendemos que quando confessamos os nossos pecados, essa veste espiritual ela é nos dada e nos deixa limpo, como ficou aqui Josué, pelo sangue de Jesus, compete a gente realmente a andar nos caminhos de Deus e observar as ordenanças dele, e diz que nós vamos julgar. O Novo Testamento fala sobre isso, né? E no dia do juízo nós também julgaremos as nações. Queria citar essa palavra aqui. No dia do juízo nós também estaremos julgando. E o duro, se estiver na nossa frente, sabe quem lá? Nosso pai, nossa mãe, nossos filhos. E sentenciando eles para o fogo eterno. Porque lá não tem sentimento. Aqui tem. Mas quem for salvo não tem sentimento. Está lá a vovozinha, vovó. Vai para lá, teve oportunidade e não quis nada com esse Deus. O Evangelho fala isso. Porque dia desse eu trazer essa palavra aí. Que nós julgaremos as nações. O que Deus mostrou aqui a Josué, vai se confirmar na vida de todos nós que amamos a Deus. Nós também julgaremos. E por isso tem que lutar, né? Evangelizar, convidar, chamar. Porque se você ama realmente o seu próximo, o seu parente, o diabo, ela sem Cristo, já é um pedaço de pau queimado. Condição. É algo sem valor. Agora, o duro são os que não querem lutar e ainda se salva lá no gongo, né? No último gongo, e está do lado de Jesus, julgando aquele que lhe gerou, aquele que deu estudo,
aquele que botou comida na mesa, ainda sentenciando por fogo eterno. Porque ele foi salvo, os outros não quiseram dar ouvido, se perderam. E nós daremos as reações. Então, o momento é agora de levar a salvação. O momento é agora. O netinho, a pessoa se sentenciando pelo neto, aí quem tem neto, o fogo eterno, você vê que não tem sentimento. Nos céus, quando estivermos com Cristo, não haverá sentimento. As pessoas estão aprisionadas aqui nessa terra por causa de sentimento. Josué, o diabo queria arrebentar ele, mas ele foi justificado por Deus. E creia que quando nós confessamos os nossos pecados, eu já gosto de pedir perdão a Deus todo dia, né? O missionário não gosta muito disso, não, é a fé dele que fique com ele. Eu já gosto de pedir todo dia. É verdade. Cada um com a sua fé. Ele já não tem essa fé. Eu já tenho essa fé. Cada um com a sua fé. Porque cai de um cisco, algo não resolvido, nós podemos perder a nossa salvação. Você pode ser, é só guardar o aborrecimento. E ele que comanda o Brasil todo fora do Brasil, aguardar um aborrecimento pouco custa. Até dos próprios pastores. Cada um com a sua fé, né? É verdade. Eu já gosto de pedir perdão todo dia. É verdade, gente. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ouvir ele amanhã e ele falar que ele é contra isso. Mas é a fé dele. Eu tenho a minha fé. Tem que estar bem. Porque a hora que Jesus nos chamar, temos que acordar do lado dele. E não se arrastar por Satanás, como aparece naquele filme Ghost. Morreu sem Cristo, os demônios vêm dela. Mas eu preguei o Evangelho, está lá em Mateus, expulsei demônios. As pessoas eram curadas, Jesus. Eu não te conheço. De repente o camarada pecou no último minuto de vida e não se arrependeu e foi puxado para o inferno. Por isso cada um com a sua fé. Eu creio no que está escrito. E eu quero que essa cobertura esteja sempre comigo, para que o diabo olhe para mim e veja que as minhas vestes estão limpas. As minhas vestes espirituais. Que é um Deus na minha vida. E você tem que querer isso aí. Então resolva o que tem que ser resolvido. Seja grato a Deus por fazer parte da família dele. Seja grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã. Porque amanhã, segunda-feira, nós nem sabemos se chegaremos lá amanhã. Nós nem sabemos. Um dos irmãos do Malafaia, do Silas Malafaia, do pastor, com 40 anos, morreu pregando em cima do altar lá no projeto. Deu um pedido de papo, 40 anos de idade. 40 anos, pregando lá, pum. E aí? Se estiver pregando, não estiver dentro do contexto que está pregando, já era. Se estiver pregando, estiver dentro do contexto, está nos céus. Se estiver pregando, não estiver dentro do contexto, está dentro do inferno. Então procure ter vestes limpas. Amém, gente? E essa veste vem pelo pedido de perdão. Então perdoe aí. Perdoe as pessoas que te machucaram, te feriram. Porque senão você vai estar com munição diante do inferno. E o diabo vai estar fazendo oposição. Não queira isso sobre a tua vida. Amém? Vamos falar com Deus? Amém.